Oi, meninas! Oi! Oi! Oi, pessoal! Bom, estamos aqui começando mais um podcast. Estamos aqui com o Felipe, com o Greg, com o Gui. E eu sou o Igor, caso vocês ainda não conheçam. Gente, esse é o último vídeo de setembro. A gente não pode deixar de falar sobre o Setembro Amarelo, especialmente nesse momento, né? Estamos vivendo um ano bastante conturbado, bem difícil, atribulado, e é super importante lembrar todo mundo sobre os cuidados e a importância da saúde mental. A gente vai buscar uma conversa aqui um pouco mais light, para que não haja gatilho para ninguém, mas olha, se você tem uma sensibilidade maior sobre o assunto, se você está vivendo recentemente uma experiência muito forte com bullying e violência no geral, fica aqui o alerta de possíveis gatilhos. Procure ajuda, procure o centro de ajuda, Disque 188. Enfim, você não está sozinho, estamos todos sempre juntos, ok? Bom, então vamos começar aqui, batendo um papo aqui com a galera. Queria saber como que tá a quarentena de vocês, gays. Como que tá essa Estamos pandemia? tentando aí, né? Ter uma sanidade mental, né? Sobrevivendo, né? Ai, gente, eu tô ficando cada vez mais gay nessa pandemia. Putz. É uma descoberta que a gente tem, né? Não, mas Sim. acho que o começo era mais difícil, assim, né? Quando a gente estava em casa totalmente trancafiado e foi uma experiência toda nova, né? E você Uhum. não vê ninguém, não sair de nada. Nossa, foi uma coisa assim, depois de um mês trancafiados assim em casa, eu acho que foi É. uma coisa bem. Começou a dar um tilt no cérebro, né? Mas e agora, depois de tanto tempo, né? Também 6 meses, mais ou menos, né? Vamos pegar mais ou Ah, menos de 15 de março a 15 de setembro, mais ou menos. É bastante tempo também, né? Eu acho que depois de tanto tempo, acho que se torna mais difícil, né? Mais difícil encontrar, sei lá, coisas para fazer, encontrar escapismos, né? Às vezes do dia a Sim. dia, das restrições que a gente tem, das saudades que a gente sente, gente, saudades não só de pessoas, mas de coisas, né? como é assustador quando reforça que são 6 meses. Tipo, Uhum, exato. caraca, é muito tempo, velho. É, E metade do ano, né? nossa, é o ano inteiro praticamente. Exato. É. Sim. É muito assustador, é muito É assustador. muito assustador e haja repertório para a gente encontrar coisas para a gente se Se entreter, distrair, né? né? Para se distrair, para tentar afugentar pensamentos ruins, para tentar trazer É, coisas boas, alegrias, coisas que nos, sei lá, que nos impulsionem de alguma maneira. Eu e acho que sabe, nunca a gente viu tanto, tipo, como a gente depende de cultura e cultura Sim, pop, né, assim, né? é, Porque é o que meio que salvou as pessoas, né? Videogames, séries, novelas, sim, televisão, exatamente. internet, né? E sa- como a internet, no fim, aproxima a gente de outras formas, né? Porque eu acho que eu falo mais com a minha mãe do que antes da pandemia, assim. que legal. Tem uma preocupação que você saber se a pessoa tá bem, então você tá ligando todo dia, né? Tem É, isso também, né? E eles aprenderem a usar esse serviço também, né? De videochamada, isso é bem. É o outro é, lado da pandemia, né? O outro lado Sim. da distância, né? Nesse período que a gente já tá aí há mais de 6 meses, 6 meses, né? é. As pessoas foram atrás de uma verticalização do eu, né? Sim. sim. Porque, tipo, tava todo mundo completamente enfesado e estressado, com o trabalho, com o trânsito, com tudo. Todo mundo paranoico ao extremamente com tudo. Uhum. E com política, principalmente, a gente acabou de sair acabou de sair, não, né? A gente acabou de sair de uma eleição muito conturbada. A gente Sim. entrou em período que todo mundo brigou com todo mundo. Tava todo mundo com desafetos. Exato. E isso não só aqui, ao redor do mundo inteiro. A gente tem um clima político horroroso. E isso foi o que atenuou ainda mais esse período atribulado que a gente está vivendo. A gente está Exatamente. vivendo o resultado de tudo isso, né? Sim. Sim. Sim, com E certeza. aí, durante esse período em que tá todo mundo isolado, você não tá tendo interferências de fora com tanta
força, né? Uhum. As forças de fora não estão agindo tanto dentro da gente. Sim, Sim, isso é As muito pessoas louco. conseguiram verticalizar tudo que elas tinham estourado dentro de si mesma. Então, tipo, o pessoal precisou ficar mais criativo, precisou ficar mais atento à sua própria casa, à sua saúde, à sua vida, aos seus sim, familiares, qualquer coisa do tipo. É, e, E isso acaba sendo. É, é uma coisa que eu sempre falo. A gente é sempre o resultado das possibilidades dispostas pra gente. sim, sim, Nossas possibilidades agora são extremamente limitadas. Então a gente tem que se limitar a nós mesmos. sim. sim, sim. O E ó que que louco. fez com que a gente tivesse esses resultados tão criativos de, por exemplo, a gente criou o CholaCast. As pessoas estão criando, ajudando os pais a terem formas de entrar em contato com os netos, com os filhos, Os amigos, né? estão ensinando as pessoas mais velhas a usar tecnologia Sim. e sem xingar, Exato, né? porque quando sua mãe te pedia para ensinar ela a usar o e-mail, você xingava, eu tenho certeza. sim. É, Impaciente, né? Então, exatamente, a gente reaprendeu a ter paciência através dessa verticalização que a gente pôde ter. Obviamente que não é um período bom, não é um período bom, não tem como Sim. ser um período bom. Hum. Não É, a gente mesmo. mas, aprende a viver, né? A gente teve que ser criativamente influenciar, a gente teve que se influenciar criativamente para sair desse período, né? Isso, Para suspender esse exatamente. período por um momento, para a gente poder respirar um minutinho. Com e certeza. olha só que louco. A gente, ao longo da nossa vida, fica à mercê da sociedade. Então, a gente não aprendeu a ser outras coisas, além do que nos tornamos é, como adultos, sabe? Então, eu particularmente, eu não aprendi a descobrir outros Igors. Eu tive que moldar um Igor que conseguisse sobreviver no mundão, assim. E Sim. aí, quando você se vê dentro de uma casa com, com pessoas familiares, mas com você mesmo, isso é muito louco, porque eu nunca aprendi a ser outras coisas. Eu nunca aprendi a ser nada aqui dentro, sabe? Eu sempre aprendi Hum. a ser o Igor lá fora. E isso é muito perturbador porque a gente já vem machucado de muitos lugares, e aí de repente ter que lidar comigo, ter que fazer coisas que eu gosto. E como se a gente não se acha, eu particularmente, no começo da pandemia, falo, pô, o que eu vou fazer? Pô, vou tirar uma foto, vou gravar um vídeo, mas, pô, me acho feio, não consigo, não saiu bonito numa foto, gravo um vídeo, olho, falo, pô, tô uma merda, aí eu deito e falo, caraca, eu sou um lixo, eu não sirvo pra nada, porque eu não aprendi a me amar, sabe? A sociedade não me ensinou a me amar, isso foi bem ao contrário, inclusive. Sim. Você E, teve que conviver com você mesmo, né? A gente teve que descobrir como exato, conviver com a gente mesmo, né? Sim, E aí a gente viu que a gente estava completamente destruído, né? Exato. É exatamente. daí que tem que vir a criatividade para nossa verticalização de novo. Eu acho que todo mundo unicamente nessa quarentena construiu uma nova versão de você mesmo, assim. Com Acho certeza. que não tem como não ter construído isso, assim. Acho que todo mundo sim. se descobriu em algum quesito. Com É, certeza. ou artístico, ou pessoal, ou de se olhar e enxergar alguma coisa que você não enxergou há muito tempo, ou de repente de se programar para fazer coisas que você pensa, putz, por que eu não fiz isso a vida toda, saca? Uhum. E eu acho que, pô, esse tempo não traz nada de bom pra gente. É um momento muito tenso, muitas vidas estão sendo perdidas nesse momento. Mas o importante é que estamos caminhando para frente, sabe? E Sim. É, construindo a gente está essas. perseverando, né? E, porque é assim que nós somos, assim, sabe? A gente apanha de um lado e levanta do outro. Quando Ah, você se isola, né? Você só tem as referências de si mesmo e você vê por exemplo, a gente tem que se entender como um terreno. sim. A gente tá cultivando coisas desse terreno. Só que aí vem uma vizinha e fala assim, nossa, mas você tá feio, né?
Aí você planta uma sementinha ruim aí, ó. Já entrou uma sementinha Sim. ruim dentro do seu terreninho. Sim. Aí vem outro e fala assim, nossa, mas você tá gorda, né? Aí entrou outra sementinha ruim aí dentro do seu terreninho. Então essas pessoas vão chegando assim, jogando umas coisas assim que não presta no nosso jardinzinho. Uhum. Aí a gente tá toda lascada agora, cheio de lixo. Não tem nada que preste aqui dentro. Exato. E a Exatamente. gente tem que trabalhar dentro desse lugar que tá todo infestado de tanta porcaria que as pessoas jogaram, que não é nossa, Uhum. carga dos outros, que Isso. parou ilegalmente aqui no meu lugarzinho, Sim. que eu não pedi isso. Isso é uma das coisas que eu, particularmente, acabei evoluindo nessa questão da pandemia, que é a questão de autoaceitação e de nada importa a não ser a minha opinião sobre o meu corpo, por exemplo, principalmente, né? Então, uma das questões que eu tinha muito é com o cabelo, que sempre sofri muitas críticas do meu cabelo, e agora eu tô gostando dele, cheio de cachos, tudo, e não tenho julgamento sobre isso, né? Então, e não, para mim não importa mais, porque é tudo tão besteira, né? Tão superficial, tão Tão raso, superficial né? perto de uma pandemia. A questão é você se Então. aceitar, porque se você sai, por exemplo, você tá com um cabelo comprido, você tá bem com o seu cabelo, mas se É, você sai na rua, as pessoas vão te apontar o dedo, vão falar, nossa, mas esse cabelo feio aí, sabe? Ou, por exemplo, nossa, isso é muito mas louco. você engordou muito na pandemia, né? E sabe o que uma das coisas que foi mais importantes pra mim assim, na minha vida, que mudaram a minha visão de mundo e de mim, foi a minha transição capilar, com certeza, assim. Acho que quando eu aceitei o meu cabelo crespo, aceitei os meus cachos, isso disse muito sobre quem eu sou pra mim. E me mostrou um Igor que eu não conhecia, assim. Acho que a transição capilar é um dos momentos mais importantes, assim, e que ajuda muito na autoestima, certeza. É uma coisa inexplicável, assim, né? Você ter uma autoaceitação e do corpo mesmo, né? Do seu corpo fugir dos padrões, né? Que É, desde criança existe essas coisas, né? Esse bullying com as crianças, porque a criança não pode ser gorda, a criança não pode ter cabelo assim, a criança não pode brincar com isso, né? Não, com legal. certeza. Não É sei uma... vocês, Então, mas é sempre alguém de fora podando o que desde pode criança, né? crescer Desde dentro de é, você, criança, né? né? ditando regra, né, gente? Na verdade, Exato. ditando regra e Exatamente. tentando colocar cada um numa gaveta, assim, né? Quem é bonito, como a gente falou no começo, quem é bonito, quem é gordo, quem é feio, né? O comportamento da mulher, o comportamento do gay, enfim, tentar colocar todo mundo numa gaveta. Que bom que não cabe mais isso, né? De certa forma. Uma coisa que foi muito difícil para mim, talvez, durante um determinado período, é que isso fez com que eu ficasse mais reflexivo a respeito de questões minhas mesmo, que Sim, de repente não tinham tanto a ver com o relacionamento com outros, mas assim, puxa, coisas que consigo. você tem que superar, mas que o fato, sabe, coisas que você tem que superar para se tornar uma pessoa melhor resolvida, mas que o dia a dia é tão corrido, te levava É. tanto no automático, de repente você deixava de lado, Eu né? E acho agora, que ficou Você não muito olha para isso. evidente nessa pandemia, nesse isolamento, é, o como você aprendeu como você é com as outras pessoas. uhum, Porque, tipo, você tem que conviver consigo mesmo. A sua maior e talvez única companhia é você mesmo. sim, É. Então você vai ter o reflexo do que as pessoas enxergam em você. uhum. Se você é uma pessoa insuportável, você não vai se suportar 24 horas por dia. Então, Você vai exatamente. ver todos os traços ruins. O problema é, você não pode focar nesses laços ruins. Acho que isso para tudo na vida. A gente tem o costume de olhar pra gente e ver o pior e entregar para as outras pessoas. A gente quer que a pessoa olhe só pro nosso ruim e julgue aquilo. Quando, na verdade, a gente tinha que estar oferecendo o melhor a todos os momentos. Que Sim. legal. E isso inclui Isso para é nós muito mesmos, bonito. né? Você tem que É, entregar o melhor para você mesmo também. O que é ruim, você tem que conviver e você precisa lidar com ele. Mas não é só o possível. Você Uhum, tem o bom para entregar também, e é esse que você tem que buscar. uhum, Todas as horas, sempre para você, para os outros, começando por você, porque se você oferece para si mesmo o que você tiver de melhor, o convívio, o é, isolamento, se você tá sozinho na sua cama, no banheiro, fazendo seu cocôzinho, você tá conversando consigo mesmo,
e você é uma pessoa agradável, você vai ser uma pessoa agradável Pro universo, né? pro universo, exatamente. E você tem que buscar sempre isso. O que eu tenho de melhor, assim, é muito difícil. Não, é só que eu acho que o que o Gui estava falando principalmente é o fato você pegar traumas que você teve, né? E você entender eles, você tentar evoluir essas Com coisas, né? certeza, com certeza. Essa evolução Eu acho que envolve tudo que o Gra pessoal, falou. né? Assim, A gente, é um momento de descoberta agora, né? Sim, A gente está Então. descobrindo tudo que nos construiu. sim. um período de Bom, A gente avaliação, está né? tendo que. De autoavaliação também. A gente está tendo que uhum. encontrar tudo que foi disposto pra gente e a gente teve que adquirir, né? A gente foi obrigado a adquirir. A gente teve que acoplar isso à nossa personalidade, à nossa saúde mental, à nossa saúde fisiológica. Sim, com Tudo certeza. isso. A gente Acho, tá tendo que lidar com tudo isso. uma das coisas que eu sempre falo o bullying normalmente ele tende a começar em lugares que nem deveriam existir. Então é muito natural que o bullying, por exemplo, comece dentro de casa. E isso é muito foda, porque são as pessoas a qual deveriam ser o seu refúgio, sabe? Uhum. Mas começa. Exatamente. E o foda é que quando quando você, mãe, pai, vó, avô, tia, primo, lembra uma pessoa o quão ela é ruim em algumas coisas que ela faz, o quão ela é infeliz em algumas coisas que ela faz, Inadequada, né, Igor? ela não vai crescer com raiva de você. Ela não vai crescer com raiva da mãe, ela não vai crescer com raiva do pai nem da tia. Ela vai crescer com raiva dela mesma. Uhum. E aí Exatamente. eu sinto que foi exatamente isso que aconteceu comigo, sabe? Enfim, eu tenho um contexto de história de família muito conturbado, assim, enfim. Pai abandonou e tal, criado pelos avós. E aí nunca recebi muitos elogios, assim, da minha fase adolescência, criança para adolescente, adolescente aborrecente, aborrecente jovem, e esse figure de hoje. E isso me machucou muito por muito tempo, porque às vezes a gente precisa de aprovação, sabe? Sim. Que até pra gente se aprovar, sabe? É importante em que as pessoas que a gente confie nos aprovem em algum momento. E aí eu sinto que eu cresci com ódio de mim, assim. Eu cresci me sentindo feio, me sentindo insuficiente, saca? Insuficiente para mim, insuficiente para o outro, insuficiente para tudo. E tudo isso por conta de tudo isso. Assim. E aí essa quarentena foi muito forte, porque eu me deparei com um Igor totalmente insuficiente, totalmente machucado, totalmente desolado, sem carinho. E aí eu até falo bastante que eu sinto que a falta de afeto me afeta muito hoje, assim. E, Sim. Uhum. e aí eu acho que esse foi o meu maior desafio. É muito difícil. Eu sei que a gente tem que se amar. Eu sabia que a gente tem que oferecer o melhor. Eu sabia de tudo isso, mas eu não conseguia achar o melhor que eu tinha. Eu não conseguia achar as minhas qualidades. E mesmo já estando muito à frente, assim, já falando sobre isso há um tempo, já lutando contra esses sentimentos há um tempo. Mas é isso. Lá fora você tem muita coisa para fazer, muita coisa para pensar. Tem o mundo inteiro. Aí quando você A se realidade é conecta que aqui dentro, você é a última pessoa que você pensa no mundo. exatamente. Você pensa Sim. em tudo, em todo mundo, e o que está acontecendo em volta de você, e você é a última pessoa. Sim. Você E não vê o que te falta, você não percebe o que te falta, você não percebe o que você precisa. E às vezes, quando você percebe, você acha que você, um, não merece, ou dois, você não vai conseguir nunca. Sabe o que eu queria perguntar para vocês? E aí eu ouvi de cada um. Claro. O bullying, ele começa em um dos momentos mais importantes da nossa vida, que é um lugarzinho assim chamado escola. Uhum. E é um lugar onde tudo é muito louco, assim. É um lugar onde o bullying ele é romantizado, ele é desprezado, é um momento em que a gente sente vergonha de muitas coisas. Eu queria saber de vocês se em algum momento nesse processo escolar, assim, de escola, vocês já tiveram
vergonha de alguma coisa, assim, sabe? Vergonha de você, ou de alguma coisa, ou de alguma situação. E queria entender também os motivos e se ele é relacionado a bullying normalmente. Eu sempre tinha vergonha de aparecer. Eu queria ser invisível nos anos da escola, assim. É muito engraçado que se a professora olhasse para mim e perguntasse uma coisa, eu já ficava totalmente tímido para responder, assim. Eu nunca quis chamar atenção de nada, assim. Mas existia algum Então, apontamento em relação a você, alguma coisa assim, ou não? Assim, era relativamente tranquilo. eu Você acho que era mais, não era tipo um apontamento direto, mas eu nunca sempre fui aquele menino machão, sabe? Então, andava mais com as meninas Você na preferia passar escola. era despercebido. desde Exato, criança. era uma criança viadinha, né? Então, mas Era eu, gayzinho da história. eu não me Eu na vida. entendia assim. Então, só que assim, ao mesmo tempo que eu andava muito com as meninas, eu fazia trabalho com os meninos, porque eu não podia fazer trabalho com as meninas. Então elas eram minhas amigas. Então eu acho que eu tinha essa dúvida e eu não queria, assim, não uma dúvida, eu não sabia quem eu era direito, assim, não entendia como uma criança gay. Mas eu tinha esses hábitos e aí eu acho que eu não queria chamar atenção para não questionar, sabe? Então eu Sim. preferia meio que ser invisível para não questionar. E até quando começou a questão de fica com a menina quer paquerar, não sei o quê, aí que eu queria ficar mais invisível ainda para não chamar atenção, sabe? Para Sim. não ter os olhos virados para mim, para eu ter que me questionar com isso. Mas- Então eu não aham. cheguei a sofrer bullying diretamente, mas uma coisa, eu mesmo acho que fazia bullying comigo, sabe? Porque eu nunca me achei Sim. bonito, queria ser invisível e não queria chamar atenção para nada, sabe? Ô, Fih, você já se enxergava uma criança gay ou você. Não, Porque. eu, na minha cabeça eu era totalmente hétero. Só que aí É, hoje eu começo a questionar. Eu via meninos bonitos na época e aí eu falava, nossa, que menino bonito, eu gostaria de ser igual a ele. Na verdade eu queria pegar ele, né? Mas exatamente. eu só fui entender isso depois com os É, 18 anos. Mas na época eu achava isso. Eu via um menino bonito, eu falava, nossa, que menino lindo, assim, mas eu não podia ser, como menino, né? Eu não podia achar um outro menino bonito. Então a então. única questão que eu achava é, tipo, ele é bonito porque eu tô achando ele bonito porque eu gostaria de ser tão bonito igual a ele, sabe? Então era Sim, isso que passava na minha cabeça. que louco. Entendi. Gra? Não, eu queria mamar mesmo. Eu sempre, Iha! Ai, sempre ai. quis mamar Então, mesmo. mas você sofreu bullying? Gente, eu não. Não, eu lembro que eu lembro de episódios. Eu não lembro de um momento que eu senti vergonha. Eu lembro que, tipo, eu fazia o que eu queria e depois vinha o arrependimento. Falava, ah, putz, Não, alguma coisa. não podia ter feito isso. É, não podia ter. Eu lembro, gente, calma. Eu lembro de um momento em que a gente juntava, assim, as crianças jardim de infância, sabe, essas coisas. Mas eu era também um demônio. Mas, assim, eu lembro que de um momento em que a tia reunia as crianças e todo mundo tinha que cantar uma música. O que que eu fiz? O que que você fez? Eu, bem sereiona, cheguei no meio de todo mundo e comecei a cantar a música da Pequena Sereia. Aí você fala, ah, você começou a cantar parte do seu mundo? Não. Eu comecei a cantar o... Oh! Você acredita? Canta pra gente. Então, mas Então, eu era assim. vergonha você Meus não limites. tinha, Eu não né? tinha vergonha. É. Mas você Ai, tinha Então, ai, sofrer mas represália por causa legal. nessas disso? coisas ficavam vindo as represálias. E aí chegou um momento que eu tinha vergonha de falar. Eu não tinha esse senso de vergonha durante a maior parte da minha infância. Isso veio assim na pré-adolescência, assim, que que é quando você tá começando a lidar com pessoas, com adolescentes já, esse pessoal. Sim. Durante a infância eu não tinha vergonha de nada, tipo, gente, eu fiz um show com um CD da Shakira Uau, que e legal. Que da hora.
Eu fiz um vestido de lenços da minha mãe e fui dançar no meio da sala para Meu todos sonho. no meio de um churrasco. Eu era assim, Afrontosa. afrontosa. Eu era uma criança. Gente, Ai, que legal, Gré. Eu gostei da sua história. Eu acho que ela traz Também mais acho. coisas boas do que sofrimento e coisas do tipo. Não que, mas as pessoas- então, não que você veio, esteja imune a isso, mas veio depois isso, porque como eu tinha muito isso, eu sempre tive um senso muito completo de mim mesmo. Eu sempre fui uma pessoa que tinha noção de todos as minhas características, os meus pontos, o que eu queria fazer, o que eu não queria fazer, o que eu gostava, o que eu não gostava. Foi sempre um senso muito completo e bem definido sobre eu mesmo. E até hoje Que eu tenho lindo. isso. É um momento em que as pessoas começam a podar isso, né? E você não tá se encaixando nas expectativas das pessoas. E vamos dar uma maneirada e não sei o quê. E Ô, ô, chegou uma parte que eu comecei a não me comunicar com as pessoas, assim, eu não falava mesmo, eu não falava mesmo, eu não isso falava mais ou nada. menos com que idade, Gré? Eu comecei a fazer terapia com 5, 6 anos de idade. Só que eu não tinha ido para um psicólogo. Minha mãe já me levou direto num psicanalista. Psicanalista não, num psiquiatra. Sim. E aí foi porque estava acontecendo várias coisas e ela sentiu que eu estava sendo influenciado por esse ambiente. As pessoas começaram a apontar também, né? É, exatamente. Eu não sei bem qual foi o motivo que ela me levou, mas ela percebeu que alguma coisa não estava ok. E eu lembro que, tipo, no, é, ela me levou lá e tal, e não existia diagnóstico para criança como sendo uma criança com depressão. Isso, eu não sei como que existe isso hoje, como é que é, enfim. Eles tentavam terapias, então eu fui para uma reabilitação social, que aí ela me indicou para uma psicóloga que fazia terapia em grupo e para tentar me responsabilizar, porque eu parei de falar, eu não falava mais mesmo. Eu lembro de momentos que eram relacionados comigo, sozinho, assim, sem a influência externa dessas outras pessoas que causaram essas memórias. Eu consigo lembrar de momentos em que, por exemplo, na frente do jardim da casa da minha mãe, tinha um jardim que tinha um canteirinho que tinha uma roseira e tinha uma árvore. Sabe aquela. Não é bem uma palmeira, é aquela. Sabe aquela árvore? É aquela árvore que tem um monte de peru pendurado em volta. amado. Então, tem uma árvore dessas aí, vocês vão lembrar. Alguém vai saber o que é. E só que essa árvore ela se partia em duas, então tinha um vãozinho no meio. E eu entrava nesse vãozinho e ficava, gente, eu ficava horas dentro dessa árvore. Nossa. E dentro dessa árvore tinha num dos galhos começou a nascer um raminho de trevos. E eu ficava lá horas procurando um trevo de 4 folhas porque eu queria fazer um pedido. E aí eu pegava sempre um Fofinho. trevo assim de 3 folhas e todo dia eu fazia o pedido. Eu queria ser menina. Não. Eu quero Olha, ser menina porque vai ser tudo ser muito mais fácil, e as pessoas não vão falar nada. E, enfim, essas ideias, sabe? sim. E eu todos os dias eu ia pra dentro da árvore, pegava um trevinho ou pegava um trevinho de 4 folhas. Eu tava caçando um trevinho de 4 folhas. Aí teve um dia que eu achei um de 5. Um trevo de 5 folhas. Eu fiquei, nossa, gente, dessa vez vai. Eu vou arrancar uma Amanhã e ficar quatro. mulher. Amanhã eu acordo mulher. Eu tinha certeza. Mas enfim. Aí eu fiquei muito tempo nessa de tipo, eu não falava mais. Eu não falava, mas de alguma forma eu ainda tinha noção de quem eu era, sabe? Sim. E você teoricamente passou isso, porque você superou, Não, eu porque superei. Então, foi na eu adolescência, né? passei. Eu passei 6 ou 7 anos em terapia.
O que a gente precisa falar sobre terapia é o seguinte, gente. A terapia, ela não vai te curar da noite pro dia. A terapia, ela vai te dar ferramentas para lidar com tudo. Tudo. Absolutamente tudo que tá dentro da sua cabeça, você vai saber trabalhar. Tudo que tá na sua vida, você vai saber trabalhar. Como lidar com pessoas. Todas as ferramentas que você precisa para passar pela vida, você vai aprender na terapia. É maravilhoso. Quem nunca fez, vá procurar. Se você não tem condições financeiras para achar um tratamento privado, existem universidades que oferecem cursos de psicologia Ah, e análise que oferecem tratamentos gratuitos, Consultas, né? consultas Gratuitas. gratuitas dentro dos hospitais universitários. Existem pontos do SUS, se eu não me engano, me corrija, Igor, se você souber. sim. Existem pontos do SUS que oferecem também acesso Terapia. à terapia. Terapia. Quem Eu, puder todos deveriam querer, na verdade, todo porque mundo todo mundo precisa precisa. fazer terapia Exato, na todo mundo vida, né? precisa. Exatamente. Pelo É, amor de Deus, faça terapia. façam terapia, façam Enfim, constelação familiar, são muito bons. só para não me alongar muito, depois de um momento da minha vida, eu acho que foi. Eu sempre fui muito. Além de ter esse senso de eu mesmo, eu fui muito elogiado a vida inteira. Eu tive bastante afeto. Isso eu tenho certeza que eu tive. Eu tive muito afeto. A minha mãe zelou muito pela minha infância e pelo meu crescimento saudável, não sei o quê. E é, de alguma forma eu consegui assimilar essas ferramentas e esse afeto e consegui superar esses traumas que eu não tenho controle nenhum. Sim. Foi a partir do momento em que eu me assumi. O momento que eu me assumi foi determinante para tudo isso, entendeu? O momento que eu me assumi para minha família, acho que eu tinha uns 14 anos e eu era o melhor aluno. Eu falava duas línguas já. Eu tinha bastante dons artísticos. Eu escrevia, eu desenhava, eu fazia tudo. Sim. E a partir do momento que nada disso era suficiente para justificar o afeto que as pessoas despejavam em mim, porque eu estava descumprindo alguma expectativa delas, eu me libertei de tudo. Sim. Uau. Se as pessoas não conseguiam me aceitar do jeito que eu sempre fui desse jeito, Sim. né? E as pessoas tentavam desligar esse lado e tentavam rejeitar esse lado, só que esse lado sou eu, Exato, né? faz parte de mim, ué. E quando essas pessoas me rejeitaram, apesar de tudo ser eu me libertei de tudo, gente. Eu consegui Que lindo. me voltar a tudo que eu era. Eu consegui conversar, eu consegui. E essas pessoas só conquistaram meu desprezo, infelizmente, gente. É. Essa é a realidade. É o que acontece, na verdade. Tudo que aconteceu para mim todas essas construções que eu tive, as ruins e as boas, incluindo a terapia, incluindo os traumas, só fortaleceram o que eu já era antes, entendeu? Que Eu lindo. já era uma pessoa determinada, com um forte senso de mim mesmo, e tudo voltou, entendeu? Sim. Tudo que essas pessoas estavam tentando desligar voltou, e eu liguei o foda-se. Sim. É E isso. me tornou a pessoa que eu sou hoje. Uma versão muito melhorada do Greg de antes. Exato. Aquela criancinha mariconíssima, podosíssima. Amor. Sim. Nossa, meu amor, ela Floresceu, botou pra querida. fuder. Que bom. Que Que lindo, bom que você Greg. conseguiu se fortalecer, Greg. Eu acho isso tão importante. Eu acho que É. se resolver mesmo, né? Acho que uma vida é muito pouco para a gente chegar nesse ponto, assim, de conseguir gritar para o mundo que a gente está bem Gente, uma resolvido. coisa que eu vou levar pra minha vida inteira. Prestem atenção agora, hein? Sim. Anotem. Ninguém, do berço pro túmulo, é um trabalho final. Isso. Todo mundo é um trabalho em progresso. É isso mesmo. Do berço pro Muito túmulo, concordo. Exatamente. todo mundo é trabalho em progresso. Esse é o Sim. segredo pra vida. Exato. E você, Gui?
Ah, não, assim, eu me vejo em algumas coisas relacionadas ao que o Gré falou, mas assim, eu e bullying é assim uma simbiose que sempre teve na minha vida, né? Não na minha vida adulta, mas eu acho que até, sei lá, talvez não na faculdade, mas talvez por um triz na faculdade, mas eu acho, Adolescência, né? nossa, infância, adolescência, então assim, a coisa já começa torta dentro de casa, né? Então, antes mesmo de começar minha vida escolar, eu já tinha vários problemas dentro de casa, de censura ao meu comportamento. E, na verdade, eu não sabia nem por quê, né? Porque eu só estava sendo eu só estava existindo na minha cabeça. E já tinha várias questões relacionadas à censura de comportamento. E quando eu fui para a escola, que aí eu comecei a ser realmente agredido, né, pelas pessoas da escola e tal, e sofrer isso que a gente chama de bullying hoje, mas que na época também não tinha uma classificação, não tinha uma nomenclatura para isso. Então foi muito difícil, porque como o Igor até colocou no comecinho da conversa, né, o nosso refúgio, que é a nossa casa, o nosso porto seguro, onde a gente encontra forças, eu não tinha isso porque eu não poderia compartilhar a respeito disso dentro de casa, porque senão as coisas Uhum. ficariam bem piores. E eu já era avisado disso, Sim. né? Antes de começar minha vida escolar, eu já tinha sido avisado com todas as letras. Olha, isso aqui é uma escola de macho, você tem que se comportar como macho na escola, sabe, essas É, loucuras, assim. E aí, na escola, você começa a ser apontado, como é que eu vou chegar em casa e vou falar que eu estava sofrendo horrores, entendeu? Eu acho E, que isso é uma das coisas que nós LGBT mais sentimos falta, né? Tipo, é ter o porto seguro em casa, né? Porque você sim. pode apanhar na rua, apanhar entre aspas, apanhar não só entre aspas, mas apanhar mesmo, né? Mas sofrer bullying, sofrer um milhão de É coisas, tipo mas de se você... discriminação. Exato, mas quando você volta é, para casa, se você tem o porto É, seguro, é uma coisa. Agora, se você não tem o porto seguro nem em casa, é difícil, né? eu não tinha para sim, quem gritar, então é uma dor que eu tinha que sofrer sozinho, entendeu? Eu não sozinho. podia chegar para os meus pais e falar, olha, eu quero mudar de escola, olha, eu briguei na escola, olha, estão fazendo isso comigo na escola, eu tô sofrendo, eu tô chorando, eu tô ansioso, crises de ansiedade porque o dia seguinte está chegando e no dia seguinte eu tenho que ir para a escola. E uma das coisas Uhum. comuns que eu acho que pelo que o Fih falou, pelo que o Gré falou, e que eu também vejo que eu passei, é o fato de que teve um momento em que eu não quis me expressar, né? Eu quis me esconder e não quis falar, quis passar desapercebido. E, gente, eu acho que isso foi tão profundo em mim que isso seguiu e segue até hoje na minha vida adulta. Claro que eu acho que eu tô caminhando para isso graças a muita terapia, mas é isso. E aí eu fico pensando quanta coisa a gente sufoca, quanta coisa boa, né? A gente deixa de se expressar, a gente deixa de viver os nossos potenciais plenamente, né? Seja os nossos potenciais na área profissional, ou até mesmo É, na área emocional, sentimental, né? A gente deixa de se expressar, de mostrar o que a gente sim. quer. E, enfim, né? Eu acho que essa é a maior perda, né? Que às vezes a gente se vê. Personalidade, né? Eu me vejo como adulto e às vezes preso naquela pessoa do passado que ainda sofre todas aquelas censuras, que ainda recebe todos aqueles, sabe, aqueles apontamentos. Então toda situação que é nova, então sei lá, você vai começar num emprego novo, você vai começar um curso novo, parece que aquele caminho mental se repete, né? Nossa, dá aquele nervoso, aquela... Acaba meio que se tornando um vício, né? Você se Isso, vicia em ser agredido. exatamente. Você se Você acostuma com isso e você acaba, meio que você já vai tipo, vou esperando começar que um novo aquilo. ciclo. Você vai Vou esperando que começar um aquilo. novo ciclo, portanto, já estou aguardando a agressão. Isso, você Isso começa é, a achar que aquilo vai acontecer novamente e você já se fecha, entendeu? Então, você já chega num lugar, Exatamente. você já chega fechado, já chega calado, porque você tem medo de se expressar. Enfim, né? É um estrago mesmo, é, e eu acho que só mesmo muita terapia, graças a Deus, existe terapia e a gente consegue eh, ir resolvendo algumas coisas e melhorando também, sei lá, a forma como a gente encara também outras coisas. Acho que a gente vai deixando de ser tão frágil, não sei se é frágil a palavra é, certa, mas acho que deixando de se sensibilizar com algumas coisas.
Eu acho que é mais ou menos isso. Mas é um caminho. Vai ficando com a casca dura, né? Vai. Calejado. Vai ficando calejado. Bom, eu queria dizer que sim, eu fui pesquisar no Google o que é simbiose. Para quem não sabe o que é simbiose, é que assim como eu não sabia, há 5 minutos atrás, é a interação entre duas espécies que vivem juntas. Pelo menos isso é o que o dicionário Pai Google me diz. Foi. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, não sei o que é simbiose. Ele falou que eu e o Bullying somos uma simbiose. Eu achei super poético. Tatuei, inclusive, aqui, queria dizer. Achei. É poético, assim, porque a minha interação com o bullying é muito louca, né? Putz, eu e o bullying temos uma relação que, infelizmente, em algum momento virou natural para mim, sabe? O que é super perigoso, porque a gente deixa enfim, conhecer os nossos limites também, sabe? E os nossos direitos também, o que é muito importante. Sim. Porque é esse rolê, assim, eu sofri entre os homens por ser gay, entre os gays por ser gordo, e entre os gordos e os gays e os homens por ser negro. E foi muito louco, assim. Eu lembro pra você ter uma ideia, eu fui perder o BV com 22 anos. Enfim, medo de tudo, medo de me relacionar. Quando as pessoas falavam que gostavam de mim, na minha cabeça elas estavam preparando alguma coisa para me zoar, ou estavam tirando sarro da minha cara, ou estavam com dó por algum motivo. Então, o mundo me sabotou por tanto tempo que chegou um momento que eu estava me sabotando. E falar sobre superação do bullying é algo muito recente, na verdade. Assim. Superar o bullying que eu sofri, não só na escola, mas na vida toda, em casa. E isso é muito recente, eu tenho 24 anos. Eu fiz o meu curta sobre bullying, que foi o momento em que eu comecei a trabalhar isso com 20, fazendo 21, sabe? Para mim é tudo muito recente ainda. Eu passei por todas as fases mais pesadas do bullying, então eu passei por fases de mutilação, de pensamentos suicidas e tudo mais. E eu sempre tinha, né, antigamente, um preconceito muito grande com qualquer tipo de terapia. Até mesmo porque eu tinha até medo do que os médicos falariam para mim. Uma vez eu fui no dentista, meu dente tinha quebrado, e aí eu cheguei, o dentista olhou minha boca e falou assim, o dente não tem mais como cuidar, mas o peso você poderia, né? Nossa. E aí ele falou Nossa senhora. Ele falou, senta ali na maca, mas senta com cuidado para não quebrar. Nossa. Isso ficou na minha mente de uma forma tão profunda e pesada que eu fiquei com meu dente quebrado durante 2 anos. 2 anos, assim. E, tipo, eu lembro de comer pipoca, era muito difícil para mim, então eu ficava me brincando, falando que eu não gostava de pipoca. Mas não é, porque eu caía milho dentro do dente e doía, e eu usava remédio todo dia, esqueci até o nome do remédio, que já faz um tempo que eu não uso. Mas enfim, eu usava todo santo dia, eu tomava remédio. E eu lembro de acordar de noite e bater a cabeça na parede para sentir qualquer outra dor que não fosse no dente. E eu não fui arrancar o dente porque eu criei um trauma muito forte, muito louco de qualquer tipo de médico, assim. Então eu não queria ver um dentista na minha frente porque eu tinha um trauma. Isso é muito louco. E aí eu não contava para ninguém da minha família porque eu não tinha esse tipo de liberdade, de cuidado, sabe? Não achava que existia esse tipo de cuidado dentro da minha casa. De eu chegar e falar assim, poxa, eu tô assim, assim, assado. E foi muito louco, assim. Eu tive que me descobrir sozinho, tive que ir pra guerra sozinho. E foi um processo muito, 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 muito louco. Eu lembro, por exemplo, na escola da galera jogar lixo no meu prato. Nossa. E assim, eu tô contando as coisas ruins que aconteceram, óbvio, mas o que me salvou, acho que o que salvou a minha vida, literalmente, e eu falo isso sempre essas 2 vezes, foi a arte. A arte, ela tem um poder ela é uma ferramenta poderosíssima de transformação de vidas, sem dúvida, assim. Eu sempre fui muito artístico, né? E sempre criei muitas coisas, criei histórias, mundos, universos na minha cabeça. Terminei a escola, a primeira coisa que eu fiz foi procurar teatro. Me descobri no teatro, experimentei, me vesti, me maquiei, foi um processo lindo. E aí depois do teatro
descobri o cinema, e aí no cinema eu me joguei, e produzi curta, e rodei o curta, e enfim, isso para mim é o maior presente que eu tenho na minha vida. Acho que o meu remédio sempre foi a arte. Até hoje eu ainda não procurei terapia, sei que devo, até me sinto envergonhado de falar que eu ainda não procurei terapia. Eu sei o quanto é importante, eu sei o quanto eu deveria fazer, principalmente. Mas sinto que eu tenho buscado esse refúgio e esse conforto no mundo da arte, assim. Eu quero falar que é exatamente isso que a cultura poderia se preocupar um pouco mais. Aqui onde eu moro, por exemplo, aqui em Osasco, não tem equipamento de cultura, gente. Eu para estudar teatro, eu precisei querer muito fazer teatro para sair daqui, ir lá para o centro, procurar, descobrir que existe uma escola de artes com vários cursos gratuitos, e aí começar a fazer teatro lá no centro de Osasco. Então, enfim, eu precisava sair do trabalho, ir para o centro de Osasco e para depois vir para casa. E aí era bem cansativo, mas eu amava o que eu fazia. E aí, tipo, moro numa periferia e as crianças daqui não têm o que fazer, não tem equipamento de cultura, não tem para onde ir. Mas é isso, assim, acho que precisamos construir mais escolas e mais equipamentos de cultura e menos outros lugares aí que fica para próximos debates. Mas aí, gente, acho Mas que aí você tocou num ponto que tem que ser essencial para esse debate, que é o seguinte: a gente está falando sobre o isolamento, a pandemia, saúde mental principalmente. Uma das populações mais afetadas, que é a população pobre, Mais sim, periférica, né? periférica, periférica, não tem as ferramentas necessárias para poder lidar com o isolamento, não pode lidar com a pandemia e são os mais afetados. Então, Sim. por exata, exemplo, a gente não tá nem falando sobre o acesso dessas pessoas aos tratamentos para saúde mental, né? Que são quase inexistentes. Você tem que procurar muito, você tem que saber onde é que tem alguém que serve isso, né? sim, Você tem que saber dos hospitais universitários, quais pontos de saúde pública que oferecem isso. Você tem, além disso, a ignorância sobre a importância da saúde mental, que não é fomentada também pela saúde pública. A saúde pública não investe na divulgação da importância da saúde mental. E isso, sim, para a população trabalhadora, é essencial, porque tipo, eles levam uma carga absurda de estresse por causa do trabalho e etc. E não tem acesso a tratamentos para isso. Sim. E não tem ferramentas para extravagar como ferramentas de cultura. Não tem acesso à cultura. Duas coisas absurdas que estão matando a população pobre, que é a elitização da cultura e a elitização do acesso à saúde mental, né? sim. Exatamente. Se a gente pensar que boa parte da população brasileira ainda não tem acesso à internet, Então, Sim. é é exatamente pior isso. ainda. Sim. É, Aqui na periferia, por exemplo, muitas crianças não conseguem estudar porque não têm acesso à internet e os pais normalmente também não sabem lidar com essas coisas também, sabe? Exato, né? O mais democrático que seria mesmo era você criar grupos de artes pequenos em regiões mais periféricas, né? Para que essas crianças pudessem ter acesso às artes, elas mesmas produzirem arte, né? E elas mesmas pudessem distrair e É, tudo, né? o problema é que não existe áreas para isso, né? Não existe áreas, não Não existe departamentos, existe, né? tipo, por exemplo, Não existe teatro de fomento para isso. comunitário, um teatro comunitário, né? Não Sim. existe Então, teatro comunitário em diversas áreas. Osasco tem artistas incríveis, assim, tem coletivos incríveis. O que não existe é incentivo, lei de incentivo à cultura. Exato, né? Precisa criar esses acessos, assim. E tem artista para isso, tem espaço para isso, mas não tem incentivo. Osasco não incentiva. é o Brasil de forma geral, né, Igor? Mas acho que de uma forma geral do Cultura. nosso país, né, mesmo, não tratar isso como uma coisa importante mesmo, trata como supérfluo a cultura, né? É, muitas cidades desse Brasil são totalmente devastadas quando se trata de cultura. Alguns ainda se salvam, mas
Alguns mesmo, alguns bem alguns, né? Bem alguns. E aproveitando aqui sobre muitas coisas que a gente falou, sobre escola, sobre menino, sobre ser, tem uma questão muito louca aí que eu acho que precisa ser debatida e que a gente precisa levantar isso sempre que necessário, que é sobre masculinidades, sabe? Exatamente, né? Às vezes parece que só existe uma forma de ser homem. E qualquer traço fora disso não é ser homem. E é ser outras coisas que não homem, assim. E aí eu acho que isso incentiva muito o bullying, principalmente, e incentiva muito a depressão. Os dados são assustadores, assim. Não sei se vocês sabem, mas os números de suicídios são maiores entre os homens do que entre as mulheres. Os homens se matam mais que as mulheres, Nossa. Sim. apesar das mulheres tentarem mais vezes. Isso E aí tem o negócio de padrões sociais, né, que induzem a masculinidade, né? Essa masculinidade tóxica, que é um estereótipo de homem que é extremamente violento, não pode ser emotivo, não pode demonstrar afeto, não pode demonstrar emoções. Ele não tem o direito de lidar com a própria saúde. Ele não pode lidar com a própria saúde, seja ela mental ou fisiológica. Esse homem, ele tem que lidar com o mundo de forma violenta, agressiva e predatória. Isso valendo sobre trabalho, sobre relacionamento amoroso e tudo isso. E ele precisa menosprezar todas as outras entidades que desprezam essa heteronormatividade. Então você tem uma agressão direcionada ao público feminino e a tudo que seja feminino. E isso inclui pessoas do meio LGBT, pessoas que não se encaixam na binaridade, pessoas que não se encaixam nesse estereótipo masculino, que não se encaixam, na verdade, na heteronormatividade, né? Exato. E é isso, o homem ele não pode demonstrar nenhum traço sensível, né? Ele não pode ter sensibilidade. E como que você não vai se entregar à sua sensibilidade em algum momento? Isso pesa muito, isso pesa. E, enfim, Exatamente. e aí os dados estão aí para comprovar o quanto as coisas são assustadoras. E é só isso, é só levantar que a gente precisa cada vez mais falar sobre masculinidades, outras formas de ser homem. Sim. E, enfim, às vezes a gente esquece também que podemos ser tantos tipos de homens, de tantas formas incríveis, sabe? A gente precisa entender que existem formas e precisam existir formas de ser pessoas. Isso, Existem exatamente. indivíduos. A gente exerce os nossos traços de formas diferentes. Independente. A minha voz é minha voz, eu não tenho como mudar. Isso, O meu exatamente. jeito de andar é o meu jeito de andar, eu não tenho como mudar, É, né? Então cada um exerce a sua existência de uma forma única. e tá tudo bem Só tem tudo. você do seu jeito. Exatamente. Exato. Isso. Não E se existe mais você, ninguém do seu jeito. se você quer ser homem, tá que lindo. Se você quer ser mulher, que lindo, sabe? E existem várias formas de ser quem você quer ser, sendo você quem quer que seja. Exatamente. Ai, que bonito que você falou. Vamos então agora caminhar para o momento mais aguardado do nosso podcast mais amado da internet, que é o Indica Cholas. Vamos. Vamos lá. Admito que esse é o tema que eu estou mais empolgado para saber o que vocês têm de indicações, porque é muito aberto, né? Antes a gente sabe que a gente tem ali, a gente indica filmes, indica músicas, agora é um campo muito aberto. E eu tô me remoendo aqui de curiosidade para saber o que vocês vão indicar hoje. Quem quer começar? Pode começar. Eu? É. Gente, então é o seguinte. Eu sou uma pessoa que eu tenho que lidar com ansiedade. E ansiedade é um babado que é difícil. Muito. Porque é o seguinte, eu tive uma crise de ansiedade recentemente e é aquilo, né? A gente começa com aquela sensação horrorosa e não sei o que, e eu começo a suar. E ai, é o ó. É aquele negócio. A terapia, ela vai te dar todas as ferramentas para lidar com os seus, com tudo, com você, consigo mesmo. Então eu consigo entender muito bem o que eu preciso no momento que eu preciso.
quando eu começo a ter crise de ansiedade, eu começo a ter uma sensação muito ruim de... Vocês já tiveram aquela sensação de que você tá esquecendo alguma coisa? Já. Sim. Então, ansiedade é isso, só que 25 vezes pior. Você começa a ter uma dorzinha no estômago e eu tive gastrite, né? Não sei como é que está isso hoje em dia, mas eu tive gastrite por muito tempo. Então, meu estômago dói muito quando eu tenho ansiedade, porque eu começo a suar, aí o estômago começa a esquentar, e aí começa a doer, e aí começa umas tremedeiras, e aí o pé começa a tremer, aí os dedos começam a tremer, e, enfim. Eu preciso me distrair de alguma forma. E eu preciso distrair as extremidades. Então, a ponta dos dedos, a cabeça e os pés. Eu sou uma pessoa que consegue focar com certa facilidade. Então, se eu estiver jogando videogame, eu não vou prestar atenção em mais nada. Se quem falar comigo, eu não se lascou porque eu não ouvi nada. É verdade, tá? Então, assim, eu jogo muito videogame. Muito. Porque eu preciso de extrema concentração e eu tô sempre mexendo os dedos e você precisa focar tudo. A sua cabeça precisa estar focada. Então, eu uso isso. Eu fico na cama, jogando videogame e eu coloco os fones e começo a ouvir a ASMR. Eu Ah, faço legal. isso todos os dias. Eu jogo videogame e ouço a ASMR. Isso me faz dormir, porque eu tenho muita dificuldade para dormir. Como eu falei, acho que em algum episódio atrás, eu durmo quando o sol tá raiando. E isso fazendo tudo que eu posso para dormir, que é essas coisas que me relaxam. Jogar videogame e ouvir ASMR. SR. Muito bom. Gui, Ah, gente, assim, eu acho que são coisas comuns que eu vou falar, mas que para mim funcionam bastante. Então, assim, uma coisa que funciona bastante para mim é meditação. Eu faço meditação guiada, então é aquela meditação que você vai ouvindo uma voz que vai te levando a um lugar, né? Você coloca então o áudio, tem vários aplicativos de meditação, ou então você pode procurar na internet, pode pesquisar livros de meditação guiada, ou então tentar fazer outro tipo de meditação, mas o que importa é se sentir bem, se sentir em paz. Então, assim, uma das coisas que para mim funciona muito bem é meditar e organizar pensamentos, sabe? Eu escolhi a meditação guiada porque ela me ajuda a organizar pensamentos. Então, quando eu estou muito confuso, quando eu acho que, sabe, eu estou colocando as coisas com significados que talvez estejam um pouco distantes da realidade, então eu tento organizar os meus pensamentos, e mesmo quando eu não estou numa crise, assim, de pensamentos, mas assim para o dia a dia mesmo, para, sabe, enfrentar um dia após o outro. Eu acho que a meditação, praticar gratidão, eu sei que pode parecer tudo clichê, mas assim, eu tento fazer isso no meu dia a dia e é uma coisa que me ajuda muito, que eu me sinto bem, assim, imediatamente, assim, a partir do momento que eu tô praticando isso, parece que é como se as coisas entrassem nos eixos, sabe? Parece que até os batimentos cardíacos parece que se normalizam, assim, parece que tudo fica bem. Acho que esse é um dos pontos, uma das dicas. A outra dica que eu falaria e que me ajuda muito também é buscar escapes, né? E aquilo que a gente estava falando, né? A cultura, ela funciona muito como um escape, como escapismo, né? Então a gente ouve uma música para relaxar, lê um livro. Uma coisa que eu gosto muito é de ler livros, principalmente de histórias. Agora eu estou lendo uma trilogia de livros aí da história do Brasil, os livros que já foram lançados, acho que em 2008, essa trilogia começou a ser lançada. São aqueles livros que contam lá 1808, 1822, enfim. Eu adoro saber mais de história. Então, assim, eu procuro esses escapes, assim, coisas que não fazem muito parte da minha vida, da minha realidade, para buscar assim relaxar e não pensar muito no dia a dia. E música também. Música, ver clipes, ver vídeos, ver performances. Ainda bem que a gente teve um ano aí bastante produtivo aí, das divas, do pop, de quem a gente gosta e pôde consumir aí durante essa pandemia um pouco desses materiais. Então acho que é basicamente isso, assim, meditação e
cultura, escapismo, né? Relaxar com aquilo que a gente gosta. Lindo. Show. O meu é quando eu tô assim, necessitando alinhar meus pensamentos, ficar em paz. Tem duas coisas que eu gosto muito. Uma é ouvir música, então eu ligo numa playlist, geralmente playlist mais antiga, dos anos 90, ligo Madonna, ou ligo nas divas dos anos 90, assim, e fico horas ali ouvindo uma música e vou me relaxando, vou ficando bem mais tranquilo. Então, adoro ouvir música e hoje o acesso à música é muito mais fácil, né? Você põe ali uma playlist por horas e pode ouvir desde. No meu tempo! Gente, mas é verdade. Mas é muito Na mais nossa fácil. época de Então, sei lá, hoje às adolescente. vezes eu tô com vontade de ouvir Dana Summer. Aí coloco Dana Summer, tem toda a discografia de Dana Summer. Então, existe um mundo tão vasto de músicas que sempre é diferenciado, cada momento que eu vou relaxar. E outra coisa que eu gosto muito de fazer também, para ficar tranquilo, é ler livros de fantasia. Então, acabei de terminar Duna, é maravilhoso, você viaja num mundo totalmente diferente do que você está. Então, para mim, isso traz uma paz incrível, assim, você mergulhar num mundo diferente. Então, são duas coisas que eu gosto muito para poder ficar em paz, que é ler um bom livro de fantasia, ou às vezes reler. Eu já reli, por exemplo, a trilogia de Eragon, reli 3 vezes, Harry Potter Uau. 3 vezes. Estou me preparando para reler Senhor dos Anéis, então eu gosto muito de mergulhar em fantasias assim. E ouvir por horas a fio músicas que é maravilhoso, né? É perfeito. Ah, com certeza, ajuda muito, sempre, né? Você lendo 3 vezes cada saga e eu aqui há 3 anos tentando terminar 1984 de George Orwell. Mas aí é uma Já, leitura mais difícil, né? já recomecei 5 vezes. E você, o que Bom, você faz, Igor? eu sou do mundo da arte, como eu disse, a arte salvou a minha vida e vem salvando sempre. E a vida de muitas pessoas ao meu redor, isso para mim é o meu maior presente. Então é óbvio que eu vou indicar curtas-metragens. Enfim, estamos falando então sobre o Setembro Amarelo e a gente falou sobre masculinidades e eu acho que isso é uma pauta para mim que é muito importante ser tratada. Eu queria indicar 5 curtas aqui. Um é o meu, óbvio, porque é sobre bullying, sobre gordofobia na escola e é a minha história. Procurando Estrelas, eu já deixo indicado. Até para te conhecer um pouco mais, né? Até pra conhecer um pouco da minha história, enfim, dessa minha luta também sobre isso e sobre amizade também. Mas aí eu queria indicar outros curtas, queria indicar um curta, eu acho que é colombiano, se chama Vestido Nuevo, que é de um menininho muito fofinho, que enfim, é Halloween, e na festa de Halloween ele leva um vestido. E aí ele coloca um vestido. E Que aí mostra como que todo mundo vai lidar com o menino de vestido. Eu acho que ele passa batom, não lembro. Acho que é só vestido, não lembro direito. Faz muito tempo que eu assisti, mas é um curta muito lindo. E eu lembro que me tocou muito, assim. Se chama Vestido Nuevo. O terceiro curta que eu indico se chama O Peso das Saias. É de uns meninos que é um documentáriozinho de acho que 15, 17 minutos, que é de uns meninos que colocam saia e vão para a escola. E aí eles tentam abordar um pouco sobre qual é o peso do machismo na vida das mulheres, assim. Então, como eles vão ser tratados por todo mundo, assim, por eles estarem de saia e como esse machismo. Enfim, aí tem o depoimento de algumas mulheres sobre. E aqui eu não quero dar spoiler, mas é um documentáriozinho de uns meninos que é bem, bem interessante, bem legal de ver. Chama O Peso das Saias. A quarta indicação de curta é o curta do Maxwell Moreira, o nome é A Falta que Faz as Estrelas, olha só. Mas é isso, é só também porque é um filme sobre escola, sobre aceitação, sobre saúde mental, mas muito mais do que tudo isso sobre amizade, que é onde o Maxwell me faz chorar sempre, que é quando, enfim, acho que sem a spoiler, amizade sem para mim. spoiler. Não. Não, é que acho que para mim, no geral, assim, a amizade é uma coisa muito forte. E aí o curta, ele basicamente fala sobre o poder da amizade. E por último, adivinha quem vai entrar assim na minha lista? Eu É acho um, que é Lady Gaga.
será? E o último, eu não posso deixar de indicar 911, que saiu aí recentemente, pra gente estar gravando maravilhoso, agora, mas pra né? você já deve fazer um tempinho pra você que está escutando. E é um clipão pra você desvendar tudo que você quiser sobre os momentos difíceis que você está vivendo. É maravilhoso. E é isso, assim, eu acho que a gente precisa falar cada vez mais sobre vulnerabilidade, sim, e acho que está tudo bem. Às vezes a gente está vulnerável, a gente chorar, a gente se sentir mal, e porque a tristeza faz parte da vida tanto quanto a felicidade, mas a gente precisa entender que a felicidade faz parte da vida tanto quanto a tristeza, então a gente precisa Sim. ficar feliz Não é um num estado nível de tão alto. ser, né? É um estado de estar, né? Você não é É, feliz ou é triste, né? Você está feliz ou você está triste, é isso. Exatamente. né? Como eu falei no episódio anterior do clipe do OK Go, This Too Shall Pass. Quer dizer, Isso também vai passar. Ah, Isso legal. também exatamente, vai passar. É exatamente, muito importante, sabia? com Ouvir isso, assim. certeza. Importante. É. Essa frase tem um significado muito importante, assim. É isso, Tudo vai gente. passar, gente. É. Siga a gente em todas as redes sociais, estamos aí em todas as plataformas para vocês, nossos amores e amoras prediletos. Estamos no Spotify, estamos agora no YouTube também, estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos invadindo todas as suas redes sociais, só jogar lá, @tcholascast e seguir a gente. Bom, pessoal, obrigadão pelo episódio de hoje, vocês foram lindos demais. Fiquem bem, hein, Vocês gente? também, gente. Fiquem Fiquem todos bem, É fiquem isso. bem. Muito seguros. Tudo isso vai obrigada. passar. Vai passar. Vamos só reforçar: existe um centro de valorização à vida aqui no Brasil. Ligue 188 se você não está bem. E se você está mal, converse, fale com mais de uma pessoa, mais de uma vez. E é isso. Confie nos seus amigos. E se você é amigo, abrace seus amigos, porque é muito bom quando tem gente que cuida da gente. Então sejamos essa gente que cuida da outra gente também. Ah, que legal. Beijão, galera. Gente, outra coisa. Você não deve nada pra ninguém. É isso. Só isso. Não Exatamente. mexe na Tanto minha na cabeça. gaveta. Beijão, gente. Beijo. Um beijo. Tchau, até semana que vem. Tchau. E acompanhe os outros 2 podcasts. Acompanhe. Vejam todos. Tchau. Tchau.